Imagine um rei poderoso capaz de erguer cidades monumentais, reformar o templo mais sagrado de seu povo e conquistar a admiração de Roma, mas que também ordenou a morte da própria esposa de filhos e, segundo a tradição cristã, de dezenas de crianças inocentes. Agora imagine que esse mesmo rei, no auge do poder, terminou seus dias apodrecendo vivo, consumido por uma doença tão terrível que muitos acreditaram ser castigo divino. Essa é a história de Herodes o Grande. Prepare-se. Esta não é apenas a história de um governante antigo. É um drama político cheio de traições, paranoia, ambição desmedida e um final que parece saído de um pesadelo. Herodes nasceu por volta de 73 a.C. Ele não era judeu de sangue puro. Seu pai era idumeu, um povo convertido ao judaísmo, à força gerações antes. Isso já criava um problema. Muitos judeus nunca o aceitaram como legítimo. Mas Herodes tinha algo que valia mais do que sangue. Ele tinha Roma. Ele soube se posicionar no momento certo da história. Em meio às guerras civis romanas, apoiou os líderes certos e conquistou a confiança do futuro imperador Augusto. Em 40 a.C., o Senado romano o declarou rei da Judéia. Mas havia um detalhe. Ele ainda precisava conquistar o reino. E ele o fez. Com sangue. A conquista do trono de Jerusalém estava nas mãos da dinastia Asmoneia. Para tomar o poder, Herodes precisou cercar a cidade com ajuda romana. A batalha foi brutal. Quando finalmente entrou em Jerusalém, em 37 a.C., o massacre foi tão intenso que até os romanos ficaram impressionados. Herodes assumiu o trono, mas sabia que seu governo era frágil. Ele era visto como estrangeiro, um usurpador. Então ele decidiu fazer duas coisas: eliminar qualquer ameaça, construir obras tão grandiosas que ninguém pudesse ignorar seu nome. Herodes foi um dos maiores construtores do mundo antigo. Ele ampliou e reformou o segundo templo de Jerusalém, transformando-o em uma estrutura monumental, tão grandiosa que peregrinos do mundo todo vinham admirá-lo. Ele construiu a fortaleza de Massada, a cidade portuária de Cesareia Marítima, o Palácio, Fortaleza Heródio, teatros, anfiteatros e aquedutos. Herodes queria deixar uma marca eterna. Mas enquanto suas construções cresciam, sua mente mergulhava cada vez mais fundo na desconfiança, amor, ciúme e assassinato. Herodes se casou com Mariamne, princesa Asmoneia. Era uma tentativa de legitimar seu reinado. Ele a amava intensamente. Ou achava que amava, mas sua paranoia era maior que qualquer sentimento. Convencido de que Mariamne o traía ou conspirava contra ele, Herodes mandou executá-la. Depois, tomado por remorso, entrou em depressão profunda. Mas a história não terminou aí. Ele também mandou matar 2 filhos que teve com Mariamne. Outro filho acusado de conspiração. Vários parentes próximos, nobres suspeitos. O imperador Augusto teria dito: é melhor ser porco de Herodes do que filho dele. Uma frase cruel, mas que refletia a fama do rei. O massacre dos inocentes. E então, chegamos ao episódio mais conhecido. Segundo o Evangelho de Mateus, quando nasceu Jesus Cristo, magos do Oriente foram a Jerusalém procurar o rei dos judeus. Herodes ouviu falar e entrou em pânico. Um novo rei? Um rival profetizado? Uma ameaça messiânica? Ele fingiu interesse. Pediu aos magos que voltassem com informações menos. Mas eles não retornaram. Então Herodes tomou uma decisão terrível. Ordenou a morte de todos os meninos de até 2 anos em Belém. O episódio ficou conhecido como o Massacre dos Inocentes. O ato marcou para sempre a imagem de Herodes como tirano sanguinário. Enquanto isso, José e Maria fugiam para o Egito com o menino Jesus. O rei, consumido pela paranoia nos últimos anos de vida, Herodes tornou-se cada vez mais instável. Ele via conspiração em todos os cantos. Mandava espionar familiares, executava suspeitos, sem julgamento justo. Mas o que viria a seguir ultrapassaria qualquer imaginação. A morte horrível por volta de 4 a.C. Herodes adoeceu gravemente. Os relatos antigos
especialmente do historiador Flávio Josefo, descrevem sintomas aterrorizantes: coceira intensa por todo o corpo, inchaço extremo, úlceras abertas, dores abdominais severas, gangrena nos órgãos genitais. Ele morreu sofrendo e consumido por vermes, enquanto ainda estava vivo. Teve uma morte extremamente dolorosa. Muitos interpretaram isso como punição divina. Os médicos modernos especulam que ele pode ter sofrido de insuficiência renal crônica, combinada com infecção grave. Talvez gangrena de Fournier, mas para o povo da época, não havia dúvida. Era julgamento de Deus. Como se isso não bastasse, pouco antes de morrer, Herodes teria dado uma última ordem cruel: mandar prender líderes judeus importantes e executá-los no dia de sua morte, para garantir que houvesse choro no país. Felizmente, a ordem não foi cumprida. Herodes morreu em 4 a.C. E o homem que tentou controlar tudo, partiu sem poder controlar nem o próprio corpo. Herodes não foi amado, nem durante a vida, nem depois da morte. Rebeldes judeus pegaram o sarcófago dele e rolam montanha abaixo. O sarcófago foi quebrado em pedaços, e os ossos de Herodes se perderam. Embora o túmulo tenha sido identificado por arqueólogos séculos depois, o sarcófago de Herodes, o Grande, encontrado em pedaços em 2007, pelo arqueólogo Erhard Netzer, no sítio arqueológico de Herodium, ao sul de Jerusalém, foi reconstruído e está atualmente em exibição no Museu de Israel, em Jerusalém. O legado dividido após sua morte. O reino foi dividido entre seus filhos. Arquelau ficou com a Judéia, mas foi deposto depois. Herodes Antipas governou a Galiléia. Filipe recebeu territórios ao norte. Herodes Antipas, aliás, seria o governante que mais tarde mandaria executar João Batista. Filhos de Herodes, o Grande, e seus destinos. Arquelau governou a Judeia, Samaria e Idumeia. Foi banido por César, após 9 anos de reinado. Herodes Antipas, antetrarca da Galileia, famoso por ordenar a execução de João Batista e interrogar Jesus. Filipe ou Filipe, o tetrarca, governou a Itureia e Traconítide, considerado um governante brando. Aristóbulo e Alexandre, filhos com Mariamne, executados por Herodes, devido a intrigas familiares e suspeitas de conspiração. Antípatro, filho com Dores, executado pouco antes da morte de Herodes. Herodes Filipe. Herodes, filho de Maria II, primeiro marido de Herodias. Foi Herodias que instigou o marido Herodes Antipas a executar João Batista, sucessores, e netos Herodes Agripa e Eneto de. Herodes perseguiu os apóstolos. Atos 12. Ele condenou o apóstolo Tiago à morte, e pela prisão do apóstolo Pedro, durante um festival, em honra ao imperador Cláudio, ele apareceu vestido de forma magnífica, e foi louvado pela multidão como um deus contra a que o rei não protestou na época, de acordo com os Atos dos Apóstolos que aparecem no Novo Testamento. Um anjo, vindo na hora das declarações do povo que o comparava a um deus, o feriu, e ele foi devorado por vermes. Atos 12. 20-23. Herodes Agripa, 2 bisneto de Herodes, entrevistou o apóstolo Paulo. Aqui está o ponto que intriga historiadores até hoje. Herodes foi um administrador eficiente, um estrategista político, um construtor, visionário, um diplomata habilidoso com Roma. Mas também foi um tirano, um paranoico, um assassino da própria família, um símbolo de opressão. Ele manteve estabilidade política por décadas. Reduziu impostos em tempos de fome, criou infraestrutura, impulsionou a economia, mas governou pelo medo. O templo que ele ampliou levou décadas para ser concluído. Apesar da fama de tirano, ele foi popular entre gentios e elites helenizadas. Seu reinado coincidiu com o nascimento de Jesus, menos conectando diretamente sua história ao cristianismo. O homem que matou para preservar o poder perdeu tudo, inclusive a dignidade na morte. Sua história atravessou 2 milênios não apenas por seus palácios, mas por suas decisões sombrias. Ele tentou matar um menino desconhecido, em Belém, para proteger o trono. Esse menino se tornaria o nome mais conhecido da história. E Herodes ficou marcado como o rei que tentou impedir
o inevitável. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.